Vou ler mais uma aqui que eu achei interessante também. Acho que é a 627. É a 628 primeiro. Vamos começar pela 628. A 628, depois eu volto para a 627. Porque a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente. Bem curta e grossa essa. Pra quê? Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Você tá no escuro. Você joga a luz assim, a pupila explode. Você não vai enxergar mais nada. Muito mais uma revelação. A resposta é enorme. Mas assim, por isso que eu acho que ainda tem coisa por vir. Porque assim, ou o que você falou, é uma questão de interpretação. Depende de um passou da página 1. Estamos ainda na página 1, e não sai da página 1. E tem outras páginas e outros livros. Não só não estamos lendo as páginas dos nossos livros, como estamos virando as costas para outros livros, em outros lugares. Acho que tem chão, cara. No fundo, assim, de você olhar e falar, cara, esse desanimador. Você fala assim, quanto tempo vai demorar ainda? Vai. Cara, aceita que dói menos, que vai demorar muito ainda. Vou fazer uma brincadeirinha com você. Por favor, não me leve a mal. Não, imagina. Quando você entendeu seus pais? Ainda não. Você ainda não entendeu? Não. Eu estou começando a entender um pouco mais, conforme as situações, não vou dizer exatas, mas análogas, não análogas, mas assim, o que você fala, dadas as devidas proporções, as devidas proporções e adaptações, eu gosto de falar o famoso mutatis mutandis, se aplicam a mim. Aí eu falo, nossa, agora eu estou entendendo, agora, foi por isso. Então, aos poucos, mas assim, é recente. Foi depois que você teve filho. O caso do meu pai é posto. Picotou aqui. Você pode repetir? Bem depois. Bem depois. Não, eu não falei nada. Foi bem depois de ter filho. Então, isso eu já ouvi de um monte de gente. Fala assim, cara, hoje eu tenho filho, né? A maioria dos meus amigos tem filho. Aí fala assim, hoje eu tenho filho e agora eu entendo meu pai. Então, por exemplo, quando o seu pai te chama atenção, te dá um ensinamento, seja qual for, você fica puto. Você fala assim, esse cara não sabe de nada, imagina, tá me podando, etc. e tal. Aí passa 20 anos, aí você tá lá na beira do lago, pescando com a sua filha, com sua tia, não sei quem. Aí sua filha pede uma orientação, ou você percebe que ela está sofrendo com alguma coisa, e você fala assim, não, filha, é assim, assim, assado. Bem, isso é um exemplo chulo para dizer o seguinte, o exemplo já foi dado, é a gente que não entendeu. Entendeu? A gente só vai... Eu acho que na sua matéria de estudo, na sua profissão, também tem isso. Depois de 10 anos fazendo alguma coisa, aí chega um dia que você acorda e fala assim, tá aqui, cara. O que Como eu é que eu tava... não vi esse tempo? Né? Como é que eu não vi esse tempo todo? Estava debaixo do meu nariz. A merda, tá aqui, cara. E eu nunca olhei para isso desse jeito. Entendeu? Então, acho que, cara, dessa evolução nossa, o exemplo é só para ilustrar que a gente depende da evolução para entender algumas coisas. Não, e vou além. Eu vou pegar o seu exemplo, eu vou explorar também para o outro lado. Estender o seu raciocínio, não só para aquelas coisas em termos de ensinamento, ele chegou e falou, vem cá, vou te dar uma orientação. Mas também você começa a entender certas falhas. Que na época você achou imperdoável, você falou, eu não vou fazer isso. Jamais, não encoste para cima. Certas falhas que hoje eu relevo, eu falo, nossa, cara, agora eu entendo por que às vezes, não é bem uma falha, mas é o que te sobra. É um beco, às vezes você está num beco mesmo, você está numa sinuca de bico. Cara,
você tem que meio que quase que rasgar, ou pegar o taco ali, quase que rasgar a mesa de bilhar para sair daquela sinucada. Você fala, meu, mas que tacada estranha. Na época, você olhava os pais e falava assim, meu, para que esse tipo de tacada, que negócio mais bizarro. Às vezes é o que te sobra, você vai ter que chutar de bico, porque você não, ali não é o momento de você querer Falando fazer ainda, firula com a bola. falando ainda do corporativo, por exemplo, tem diversas linhas de pensamento, mas a mais celebrada até agora, no momento, é aquela que diz que você coloca todo mundo sob pressão para ver quem realmente é bom, né? Então, você coloca todos os anos metas impossíveis de serem alcançadas no primeiro momento, você faz exigências além do razoável, você mantém uma empresa que fatura milhões de dólares com o menor número de funcionários possível, né? Essa é a tônica da coisa administrativa. E eu entendo a lógica, né? Tá aí, eu já falei sobre ela várias vezes. Os caras que são os bilionários brasileiros usam essa lógica para conquistar mais espaço. Só que o que eu vejo é o seguinte: a gente aguenta pressão durante algum tempo, Uhum. durante muito tempo, mas a gente não aguenta pressão todo o tempo. Não, todo tempo não. Entendeu? E aí tem gente que acha que é isso, que é ficar com o garfinho ali na bunda da pessoa e fala assim, não, vai, vai, vai. Fala assim, cara, mas eu quero respirar. Não, vai, não, não respire, vá. Acho triste quem pensa assim, porque vai esgotando, né? É isso que eu falo, a gente precisa necessariamente desse equilíbrio, né? Não, eu te dou meu testemunho, não é só no mundo corporativo, né? No mundo acadêmico também. Nós temos métricas assim em termos de publicações, de orientações, enfim, põe os outros ons aí na lista a serem cumpridas e fica com o garfinho. Aí você falou, aí vai do garfinho, que ela vai, publica, vai, orienta, vai, não sei o quê. Não, eu vejo muitos colegas meus assim, realmente pirando cabeção, como você fala. E aí, assim, para qual o objetivo, né? Para quê? Então, Para quê? é, quando você pensa, por exemplo, no negócio do Covid lá, assim, ó, vamos fazer aqui um colegiado para tentar descobrir o mais rápido? Beleza, vamos. É a solução do momento. É o possível, é o necessário agora. Vamos lá. Então, junta economista, junta biólogo, junta virologista, seja lá qual natureza for, assim, vamos dar um jeito. Beleza, você dá um jeito. Você consegue usar a mesma lógica para tudo? Não, não tem como, cara. Não, não dá para você usar alicate no lugar de martelo. Então, por isso que eu acho, assim, o conhecimento já está dado. Eu acho que a gente é que precisa trabalhar para chegar no momento de falar assim, descobrir a relação disso com aquilo, o cristianismo com budismo com o islamismo com o judaísmo, e por aí vai, cara. seria muito mais simples se sentássemos todos à mesa e falar assim, o que você tem aí de De interpretação. como que você trata isso? Isso, qual a sua visão? Seria lindo se isso acontecesse. Para mim, por exemplo, que tem esse pensamento curioso, Ecumênico, ou ecumênico. ecumênico e curioso. Curioso e ecumênico. Eu gostaria, né? Eu gostaria que a gente sentasse numa mesa e atualmente eu não vejo, como eu já falei outras vezes, eu não vejo nenhum líder mundial que tenha essa capacidade de aglutinação. O melhor deles ainda é o Papa.
E eu já vi que tá claudicante também. Ele já teve mais em alta. Ele tá Tanto é que doente, assim, tá com problemas ortopédicos. não, mas e outra também, não sei se tem algum movimento para desacreditá-lo, tipo, no sentido de tirar o crédito, né? Não no sentido de fé religiosa, mas assim, tirar o mérito, desmerecer, acho que não trocar por desmerecimento. Por exemplo, o papel dele, assim, eu não estou vendo, assim, você não vê noticiar, você não vê repercutir qualquer opinião que ele emite, tem emitido, a respeito da guerra na Ucrânia, por exemplo. Que é um assunto, assim, poxa, para lá, calma lá, tá ali do lado dele, né? Mais dele do que nosso, diga-se passar, até um oceano de distância. Tá ali do lado dele e ele já se manifestou. Já mais de uma vez já veio a público se manifestar, mas e aí, ninguém tá dando a menor pelota. Porque é isso, né? É uma guerra de egos e de força, né? Porque, por exemplo, é isso. Por exemplo, se a gente opta pela força, cara, isso é a grande... Eu vejo no dia a dia, assim, tenho grande dificuldade de entender isso. Quando a gente opta pela força, necessariamente as coisas são forçadas. E eu gosto mais das coisas naturais, né? Das coisas... É lindo quando a gente Acordadas. quando a gente conclui, sabe? Quando a gente fala assim, "Puta, é isso, cara. Convence. Não, puta, é isso mesmo, não tem outro caminho." Isso também que eu acho que a gente está numa fase ruim, a gente comenta isso, eu falei dia desses aí, a filha do Le Pen lá quase ganhou na França, cara. Quase, quase. Você viu? Acho que o Macron ficou com 46%, ela 42%, uma coisa assim. Mas está batendo na trave já faz 5 eleições. Já está crescendo. Não, eu vi uma crônica esses dias, ele falou, o Macron ganhou a eleição, mas quem venceu realmente foi a direita. E eu falei, nossa, é verdade. A vitória realmente os caras levam. Se tiver um revertério ali, a Os próxima eles levam. Os americanos também passaram pelo campo, enfim, a tendência de todo mundo agora é de ser conservadora. Isso, tudo direito. E aí, assim, particularmente eu não gosto, eu não acho que esse seja o caminho. Mas quando você vê que é um movimento global, aí de novo, quando as coisas macro estão mostrando que o caminho está torto, e as coisas micro, como por exemplo, no meio de uma pandemia, os caras cobrarem, os açougueiros brasileiros cobrarem para vender osso às pessoas que estão passando fome, aí você olha o grande e o pequeno, aí você fala assim, cara, nós não vamos chegar de jeito nenhum. Não tão cedo. Não, cedo, porque olha só, cara, não dá, entende? Assim, é uma questão humana, José. Assim, pode ser tudo, cara. Você pode ser bom ou ruim, competente ou não, pouco importa. Mas humano pressupõe-se que você poderia ser. Guarda essa sua frustração para um próximo tema, justamente eu já deixei lá na pasta. Nesse ponto, a gente enquanto movimento espírita. No sentido assim, cara, eu tô começando a chegar à conclusão de que precisa de um tratamento de choque. Eu sei que você fala que é forçado, mas precisa. Às vezes você tem que chegar. Sabe aquela pessoa que tá. Você vira e mexe, acho que não tem mais essa cena porque é politicamente incorreto. Aquela famosa cena que tá a pessoa desesperada no avião, nós vamos cair. Aí chega um cara, chacoalha e dá um tapa assim, agora, calma. Cara, tá faltando isso um pouco. Os dois tapas bem dados assim, ó. Cara, para. Olha o que tá acontecendo. Esse exemplo que você deu é cabal. Cara, para dar um tapa na cara do açougueiro e falar, cara, para. Olha o que você fez. Não, e eu, por exemplo, coisas práticas, né? Eu trabalhei, por exemplo, para uma usina de álcool. E o discurso deles
possível, na época que eu trabalhei para eles, era o seguinte: meu sonho é que o brasileiro possa escolher da onde ele vai fazer o consumo de energia dele. Se é de uma matriz extrativista ou de uma matriz não extrativista, né? Cara, no discurso é lindo, né? Só que o que acontece? O custo do álcool, por exemplo, do álcool combustível, é infinitamente menor do que do petróleo, da gasolina. Infinitamente menor. Só que aí, o que aconteceu? Os jornais começaram a divulgar que, devido ao formato dos motores brasileiros, a conta era que, se o combustível, o álcool, custasse até 70% do valor da gasolina, pelo consumo, etc. e tal, valeria a pena optar pelo álcool. Aí, o que os caras fizeram? Eles usaram a métrica dos 70% para balizar o combustível. Então, por exemplo, há fases do ano que eles não produzem açúcar para produzir combustível. E se está faltando açúcar no mercado, não é problema. O combustível paga mais. E outra coisa é que o combustível paga mais, fala assim, então é 70%, então vamos parear o preço do álcool 70% da gasolina. Então, assim, a métrica era de consumo, não era de preço. Só que os grandes usineiros fizeram o quê? Falaram assim, não, se a conta de 70% é aceitável, então 70% está. Aí você olha, por exemplo, eu acompanho, porque já atendi alguns clientes, etc e tal. Por exemplo, um dono de combustível, quando ele manipula a bomba, isso já tem uns 3, 4 anos. Um dono de combustível, que é lá na ponta do consumo, não estou falando nem dos grandes, ele alterar a porcentagem de gasolina e álcool na bomba, dá por mês para ele R$ 65 mil a mais de faturamento em um posto de gasolina. Aí você fala assim, por que o cara vai desligar essa bomba? Entende? Por que ele vai abrir mão desse dinheiro? É dinheiro limpo, cara, dinheiro sem esforço. Entendeu? Então, só que na ponta, o que ele está lesando? Ele está lesando o consumidor, que não tem nada a ver com o faturamento dele. O faturamento dele está garantido. E eu entendo que vender combustível, não sei se você sabe, mas tudo é pago à vista, né? Não existe pagamento em boleto. Mesma coisa para aviação e tal. O caminhão só sai lá da distribuidora se já estiver pago. Caso contrário, não sai. Então, é um negócio que movimenta muito volume de dinheiro, etc. E tal. Mas, cara, é de uma sacanagem com o cara que tem o Palio 1.0, que sofre no final do dia para pagar. Ele anda demais com o carro, ele trabalha com o carro e consome um tanque de combustível por semana, sabe essas coisas? Então, aí você fala, cara, nossa, é tanta indignação, José, que... Então, o que eu falo, até que ponto não precisa de um tratamento de choque eu acho religioso moral? isso, Cara, você vai continuar fazendo essa presa paga? Você tem certeza? Cara, tudo bem, a curto prazo, você falou, o teu faturamento está garantido. O seu bem-estar está garantido. Cara, mas aqui, aí aproveitando o tema, mas eu só termina quando acaba. é a lógica pentecostal, né? De você garantir a sua riqueza, a sua benesse, tudo em vida, né? Em vida. Tudo hoje, né? Mas termina aqui. Termina aqui. Essa lógica é perversa. Essa lógica aí que tá. É um sofisma. É. Se quebrar esse sofisma, beleza, acho que as coisas vão melhorar. Mas até lá. E aí não tem como convencer, né? Porque as pessoas... A gente está se tornando muito imediatista, né? Então as pessoas querem a riqueza hoje, querem o
bem viver hoje, né? Querem... Isso. A fama e o sucesso hoje. Não é daqui 20 anos, não é daqui 30 anos, Não, é hoje. é hoje. Os meninos do TikTok querem faturar 300 mil hoje. E está caminhando para isso, que é uma pena. Agora, com relação tudo isso ao custo, assim, pode faturar milhões hoje a um custo moral relativamente alto no meu modo de ver, né? Sim. E eu não vejo diferença, por exemplo, o cara que assina um tratado de guerra, né? Do tipo, vamos invadir, vamos atacar, vamos bombardear, etc. E tal. Eu não vejo diferença desse cara no açougueiro, que eu citei como exemplo. Entende? Não, não, Para mim, o dano é igual. não. A única coisa é É a um mão. fator de escala. Um fator de escala só. E aí você percebe que o mundo está cruel demais. E, por exemplo, a gente chegou a discutir isso na pandemia, né? Do tipo, será que a gente vai se tornar uma sociedade pior? Cara, a gente só piorou e muito, só degradou e muito, porque a gente continua ainda muito individualista. Esses dias eu vi um post, José, no Instagram, dessas turmas que você já participou, e eu também, quando a gente era mais novo, de distribuir sopa, sabe, para Sim, já. o centro da cidade e tal, não sei o quê. Os caras fizeram isso dizendo o seguinte: olha, você quer ajudar a gente a distribuir um pão com manteiga para os Morador de rua. moradores de rua e tal? 1,20 por dia, cara. Ó, tá aqui o Pix. Se você fizer o depósito de 1,20, a gente garante mais uma alimentação. R$ 1,20, cara. R$ 1,20, o cara não deixa, por exemplo, deixa de tomar uma cerveja. Ele não precisa tomar 18, ele pode tomar 17. Não, então vai no supermercado e pega, em vez de comprar aquele produto lá, pega aquele que está na promoção, que é o I20, que é o desconto. 1,20, cara. Com 1,20 você garante a alimentação de um morador de rua. Então, aí você, aí você percebe, aí o cara que tem osso tá vendendo, cara. Tá vendendo o osso porque ele quer dinheiro. Nossa, é por isso que eu acho, assim, eu acho que não precisa de outra, não precisa de novas, não precisa de grandiosas, precisa só de ler o e-mail enviado. Lê o mínimo. Lê o mínimo. Olha, então já que você tocou no assunto, eu vou ler aqui a 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma outra coisa? Aí ele fala que Jesus usava a sua linguagem, parava, aí ele fala, faz necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Ou seja, o que era para ser dito já foi dito. Agora a questão é, cara, isso aí tem que ser tornar inteligível. Muito necessário que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, porque tão poucos são as que compreendem, e ainda menos as que praticam. É. Não, Você está lá, já está dito. Agora, quais são as duas barreiras? Primeiro, a galera que entende. E dos que entendem, os que praticam. Cara, tem muita coisa ainda, né? Enfim. Aí fala, qual é a missão então? Nossa missão consiste em abrir os olhos, ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Enfim, o ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos para que ninguém, né? Para que ninguém possa pretextar ignorância, para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Então, ou seja, às vezes, cara, quantas vezes eu já ouvi, não sei se já ouvi também, mas esse negócio de espiritismo é complicado. Não quero ouvir. Não precisa explicar. Não, mas eu vou te explicar. Não quero ouvir, não quero, me explica, não vou entender. Aí o cara vai justamente dar um pretexto da ignorância. Eu quero me manter na minha ignorância que está de bom tamanho. Assim, não está de bom tamanho. Desculpa, mas você fala, lamento, meu amigo, mas não está.
a sua ignorância está atrapalhando a evolução de muita gente. A ignorância do cara do posto, do dono do posto, a ignorância do açougueiro, a ignorância desse povo todo é que está ferrando com a bagaça, de certa maneira. Não, e aí eu acho que tem deveríamos ter essa iniciativa. Por exemplo, eu entendo que nesse caso as religiões seriam as áreas de interesse, vou chamar assim. Então, por exemplo... Estratégicas. Não. As áreas de interesse. Por exemplo, você. Você tem um interesse natural pela ciência. Tá. Então, uma história contada de forma científica ou com base científica te atrai mais. Por exemplo, se eu ouvir uma história científica, eu falo assim, puta cara chato, bicho. Que hora que vai chegar o assunto mesmo, né? Que o cara vai justificar, ponderar, pontuar, etc. E tal. Eu que sou designer, por exemplo, as referências visuais, criativas, são as que me chamam mais atenção. Então, fazendo esse paralelo, eu entendo as religiões como isso, como áreas de interesse. Entendeu? Não tem problema, cara, você buscar o judaísmo, o budismo, o islamismo, seja ele qual for. Não tem problema. Desde que você busque, né? Se te atrai assim, ok. Use a ferramenta ou a linguagem que mais te agrada. Mas... Caiu aí. Caiu um lenço aí. Enfim, elas seriam como áreas de interesse, assim. Cada um escolhe a sua área de interesse, né? Mesmo não sendo para mim, mas se serve para você, beleza. Os fóruns, por exemplo, que eu considero bastante legal, assim, a forma como eles levam as coisas. Tem uns que são mais formais, outros mais informais. Mas, enfim, seja qual for a linguagem, mas busque, de acordo com a sua área de interesse. Aí, o cara que abre mão, aí ele terceiriza a responsabilidade, né? Então, é aquilo, a partir do momento que você não sabe e que você resolve não saber, você entrega o seu poder de decisão na mão de outra pessoa. Alguém falou aí na resposta, você tem o pretexto da ignorância. Não, eu quero me auto-atribuir a ignorância. Além de ser ignorante, é preguiçoso, né? Entendeu? Assim, é por isso que eu falo, a gente tem só 70 anos em média aqui no Brasil, né? Eu acho uma janela muito curta para você aprender e aplicar tudo, né? Mas, e para mim não tem outra alternativa que não seja acordar de manhã e correr atrás, entendeu? Mas tem gente que veio para assistir futebol. Futebol, novela, Big Brother, desfile de escola de samba. Não tem problema, assim, eu também gosto de me divertir, também gosto de viajar, também gosto do belo, né? Do belo no sentido filosofal da palavra, não do jogador, não do cantor. Eu também me emociono com as coisas, com a natureza, com a beleza da natureza, do amor, etc. Isso tudo me toca. Mas a gente não pode viver só disso, né? Senão vira passeio. Entendeu? E aí passeio não tem responsabilidade, né? Você acorda a hora que quer, você dorme a hora que quer, come a hora que quer. E não tem rotina, não tem nada a seguir. Olha, você falou aí de várias religiões, eu prometo que é a minha última aqui, termino as perguntas aqui, que é a minha 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem as indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão, são espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Cara, essa questão transcende toda e qualquer religião. Toda religião tem lá os... É o que você falou, né? De repente, hoje, atualmente, estão carecendo de alguém que, né, que catalise. Acho que a palavra é catalisar, nem centralizar, mas catalisar. E cabe a nós tocar essa reação química. Está faltando um catalisador aí.
Enfim, a gente pode pensar num outro episódio para discutir isso. Mas que de tempos em tempos sempre tem esses caras que vêm, né, eles encaram essa missão, tem. E isso não tem fronteira, não tem religião, não tem cor, não tem sexo, credo, enfim, não tem. Tem a missão. Isso ela existe. Agora, quem tiver ouvidos que ouça, né? Não, e eu A acho mídia que disse, tem, para usar um termo também corporativo, tem um ponto de inflexão aí, que, por exemplo, se você olhar o Muhammad Ali, por exemplo, ele não tinha obrigação de fazer de ter uma mensagem contra o racismo, nem nada. Mas as coisas foram conduzidas de tal forma que, de um momento chave em diante, não conseguiu mais voltar atrás. Aí ele, enfim, se converteu muçulmano, depois não sei o que e tal, e acabou virando um líder de alguma forma. Se você olhar, ele não tinha essa essa... intenção inicial. Exatamente. Só que as coisas foram tão gritantes num determinado momento que ele assumiu aquela posição e falou assim, ó, a partir daqui não tem mais cabimento. E eu acho que a gente é meio assim mesmo. Por exemplo, eu me policio muito para abrir mão de alguns maus hábitos, né? Se você olhar, não tem razão de existirem, mas você precisa necessariamente de esforço para deixar de fazê-los. E aí chega num ponto tal que você fala assim, cara, não combina mais, né? Não tem mais sentido. Estou falando num microcosmo. Mas você pegar outro, que nem o Mandela, por exemplo, no momento que foi preso, etc e tal, a partir do momento que ele decidiu, falou assim, não, então eu vou tomar a atitude de não agredir de volta. Cara, aquilo é um caminho sem volta, porque a mensagem é muito forte, né? Tanto que depois de 27 anos ele conseguiu sair da prisão e ser eleito presidente. O presidente, né? Então, Os caras desses, o Mandela, acho que é um exemplo legal. O cara ficou ali, né? Você falou 27 anos, não lembrava dessa. Eu sei que eu sabia que eram 11 belos anos que ficava preso. Pô, o cara chegou a ponto, assim, de realmente, essa atitude dele, não só ser liberto, ser eleito, não, mudou até a bandeira do país. Mudou a bandeira de um país. E passou a gostar de rugby. então, Você já assistiu lá o Invictus, né? sim, sim. É bacana esse jogo. Não, e tem esses, por exemplo, não estou comparando Mandela com Cristo, não é nada disso. Né? É só para mostrar o seguinte, que não sei se eu estou me fazendo claro o suficiente, mas a partir do momento que você toma uma atitude com um determinado pensamento, aí você é obrigado a abandonar outras coisas, que é uma renúncia, óbvio. Você fala assim, cara, isso não combina mais, né? Se você resolve ter uma família, por exemplo, né, você resolve dar amor àqueles entes que estão ao seu lado, que são os seus. Isso é um caminho sem volta, entende? Você não deixa de ser pai nunca, não, nem quando seu filho morre. Você não deixa de ser mãe, você não deixa de ser filho, né? Porque é sagrado, entende? Então, a partir do momento, aí você vê, por exemplo, a gente mora num país em que existem muitas mães solos, porque foram abandonadas pelos caras e tal. Cara, só isso já é um flagelo absurdo, né? Então, assim, a partir do momento que você decidiu fazer um filho, o que que vem junto? Vem a responsabilidade. E filho, como diz uma amiga minha, filho é bom, mas dura muito, né? Que dura para sempre. Não tem jeito de você falar assim, não, agora eu não sou mais pai. Não existe, cara. Não existe isso. Não existe. Não existe. E o mesmo vale para moral, o mesmo vale para ética, o mesmo vale para relacionamento, o mesmo vale para todas as outras áreas. Né? Quando você toma uma determinada decisão, é dali para frente. Não tem papo reto. E eu sou desses também. Eu acho que já passou da hora de um ato de resistência
a resistência do bem, assim, sabe? Que eu acho que a gente está com Sim. muito exemplo de resistência maligna. Sim. Sim, eu entendo. Eu tenho essa expectativa também. Está faltando realmente essa resistência, está faltando essa. É o que você falou, de repente está faltando alguém que catalise isso aí de alguma forma. Ou, não precisa ser uma pessoa, mas de repente uma entidade, um órgão, um país, um que for, mas está faltando. É uma ideia. Tá faltando. Então, enfim, eu estou satisfeito. Não sei se você. Também, José, até que rendeu, hein? Rendeu bastante. Avisa o pessoal aí, ó. Quem ficou até o final, só termina quando acaba, então aproveita e se inscreve aí no canal, deixa o like para nós aí. Acione o sininho, né, das notificações. Mais uma coisa, meu camarada? Pode dizer ou não? Não, é questão. Até a próxima. Então, até a próxima, gente. Fique com Deus.